Porque há uma ideia que eu acho errônea do jornalismo, de que o jornalismo é imparcial, né? O lead é aquilo, aquela informação não deve se envolver, né? Não, mas também alguém escreveu aquilo, né? Não seria um envolvimento, mas uma apuração, uma melhor apuração dos elementos. Então, e aí você tem o romance-reportagem, né? Porque também, Heitor, o que é a verdade, né? Quer dizer, o jornalista não pode ter essa preocupação assim, obsessiva de que ele está mostrando a verdade, que é aquilo. Não, na verdade aquilo é uma ótica dele, uma visão que ele tem e tal, né? E a mesma coisa a literatura. Eu acho que não há separação, não deveria haver separação. Agora, o que a gente percebe, e que deve ser feita essa distinção, é que é um texto literário, um texto com predominância, né? Então, aqui você vê um texto predominantemente literário, onde a função poética está do começo ao final. E o jornalismo que tem que ter uma função referencial, porque não é possível um jornalista escrever dessa maneira no dia a dia, né? Porque aí já não passa informação. Porque aqui você vê, não tem informação. Mais literatura. Porque a literatura não tem objetivo, né? Quer dizer, é o prazer estético da leitura, de gostar, de você imaginar. Por exemplo, mesmo que nunca viu uma história de uma boiada, lendo esse texto de Euclides, fica belíssimo, porque é visual, né? É cinematográfico. Você vê, ele mostra o vaqueiro lá em cima, depois vai para o lombo do animal, depois mostra eles correndo, depois eles voltando novamente, aí segue aquela calmaria de novo e a boiada vai pela estrada, né? Professor, vamos mudar um pouquinho agora o foco. Vamos falar um pouco da história do novo jornalismo contemporâneo. Quando esse estilo surgiu? Olha, esse jornalismo, essa preocupação, que, como eu falei no começo, quer dizer, eram juntos, né, e depois separaram e voltaram nos anos 60, né? A década de 60 tem toda uma aura aí de liberação, né, dos costumes, né? Já tinha passado um certo tempo da guerra, que foi muito cruel, né? Depois veio os anos 50, e os anos 60 são os anos dourados. E isso vai influenciar no jornalismo e na literatura, né? A preocupação com as revistas, né? Nós estávamos conversando há pouco tempo a respeito da realidade que saiu na década de 60, em que há uma preocupação de trabalhar melhor o texto. Então você vê, os jornais começam a contratar escritores para fazer jornalismo, para redigir notícias, para passar informações, inclusive os suplementos literários surgem nessa época, né? No sentido de procurar atingir, como eu disse a você, que o leitor de jornal é um leitor diferenciado, né? Agora, quem são os criadores do novo jornalismo? Porque também já faço outra pergunta. Há uma discussão entre os leitores de que o criador do novo jornalismo é Truman Capote, ou Capote. Capote. E outros dizem Gaetalize. Dá para fazer uma avaliação sobre isso, sobre o criador desse novo jornalismo? Olha, uma coisa a gente precisa dizer, nenhum dos dois avocou para si a ideia de construção, né? de estar fazendo uma coisa nova. E surgiu, não há assim, realmente um que possa dizer, né? Aí você tem que ir pela história, porque dizer, é lógico que a Sangue Frio saiu primeiro e tal. Mas quando saiu, o que causou impacto foi que as pessoas estavam procurando questionar aquela reportagem, né? Porque ali o Truman Capote, ele inventou muito, né? Daquele assassinato frio, brutal, ele fez uma belíssima história, um grande romance, né? O filme foi usou um pouco de ficção. Então, mas ele trabalhou com a ficção. Então vem a crítica. Não, é que ele inventou porque os dois não eram assim e tal, e começa a ver o que existe lá, o que existia no romance. São duas coisas diferentes. Então ele fez um romance, que a gente chama de romance-reportagem, que nós temos aqui exemplos no Brasil, né? Sobretudo das biografias, né? Essas biografias literárias, que não estão preocupadas assim de mostrar de uma realidade
mas de um perfil diferenciado. Nós temos nessas novas revistas e esses autores americanos, porque eles tiveram manifestos, eles escreveram dizendo que o jornalismo está muito chato, não podia ser daquele jeito, né? O jornalismo precisava ser uma coisa um pouco mais poética e tal, então eles são inovadores nesse sentido. E isso criou escola, né? Aqui no Brasil nós temos o Otto Lara Rezende, né? O Heitor Coni, agora o Ferreira Goulart, Drummond, né? Rubem Braga. Então todos esses escritores vão para o jornalismo com um novo olhar, né? E isso enriquece. Esses foram os primeiros o JB, que trouxeram o famoso JB, né? Esses são os primeiros que trouxeram para o Brasil o novo jornalismo. Sim, exatamente, o novo jornalismo, inspirado na visão americana. Na mesma década. Na mesma década, dos anos 60. Você tem a revista, por exemplo, The New Yorker, que também é daquela época, e hoje você lê, o texto é diferenciado da revista. Então esse jornalismo literário está saindo, porque o que a gente fala hoje, jornalismo, não é só jornal no sentido comum, está na revista também, né? Então você tem as revistas mais sofisticadas, né? E aqui no Brasil nós temos a Piauí, né? Que é a revista que imita o The New Yorker, né? E onde você tem textos trabalhados, quer dizer, fala sobre uma entrevista com um intelectual, com um político, mas você vê o olhar que é passado para o leitor, né? Agora falando um pouquinho das obras, então as primeiras dos norte-americanos, Truman Capote, A Sangue Frio, que ele usou um pouco de ficção. Isso, usou bastante de ficção. Então ele fala, o Capote mentiu, né? Mas a ideia, literatura é mentira, né? Literatura é fantasia, né? Em seguida veio o Gaetalize com Os Olhares da Multidão. Foi certo. O primeiro livro dele na década de 60. Então aí é essa dúvida entre os leitores. E também só uma coisinha. O Tom Wolfe também é considerado um dos criadores pelo fato de usar onomatopeias e também pontos que ali não precisavam ser acrescentados, ele utilizou nos seus textos. Então são esses três os considerados criadores do novo jornalismo. Do novo jornalismo. Agora você vai, sempre quando a gente fala em criadores, você tem que ver os predecessores também. Contemporâneo. Isso. Eu quero lembrar também de uma obra que fez um extraordinário, do John Reed, de 10 dias que abalaram o mundo. O John Reed era um jornalista, saiu dos Estados Unidos, e ele foi mandado para a Rússia para cobrir a Revolução Russa em 1917, né? E lá também, uma espécie de Euclides da Cunha americano, né? E ele se envolve com as discussões e vê que aquilo é uma loucura, né? E tal. Foi muito cruel a Revolução Russa, né? De 1917. E ele escreve esse romance, é um romance-reportagem. Quer dizer, baseado nos fatos que ele viu, ele relata. Tá? Então, hoje é uma das obras clássicas dentro desse estilo. Eu sempre peço para os meus alunos lerem Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Aí então mostra que ele, um capitalista com a visão bastante burguesa, volta revolucionário da Rússia, né? Na época, né, em que se achava que a Revolução Russa ia trazer, né, novas conquistas para a humanidade e tal, né? Agora, houve alguma motivação para esse estilo ser criado? Uma insatisfação com o jornalismo tradicional? Houve, sim, em função de achar que o jornal ficava muito chato, né? O jornal ficava muito pesado, as notícias muito extensas, então o leitor também, e isso o tempo, né, curto para ler, né? Então os jornais hoje, você vê, diminuindo de tamanho, né? Então os textos são mais curtos, são mais enxutos, mais trabalhados. Mas eu costumo ver também, quando eu leio jornais, eu leio bastante, eu percebo quando o jornalista tem uma preocupação um pouco maior com o texto, sabe? Ele precisa trabalhar um pouco, não repetir palavras, porque às vezes você vê que é tudo uma repetição e tal, né?